Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver cada um de nós esta noite, que nos dirigimos aqui à Casa Espírita em busca de conhecimento, em busca de consolo, né, para os desafios das nossas vidas, né? Os 4 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da prece, da eficácia da prece, né? Se nós formos lá no capítulo 25, intitulado Buscai e achareis, nós temos lá os itens: ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. No capítulo 26, dai gratuitamente que recebestes gratuitamente o dom de curar, preces pagas, vendilhões do templo, mediunidade gratuita. No capítulo 27, pedi e obtereis. Qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece aos mortos, ou pelos mortos, e pelos espíritos sofredores, e assim vai. E o último capítulo, coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28, né? Tem preces gerais, preces para si mesmo, prece pelos outros, prece para aqueles que não estão mais na terra, prece pelos doentes e pelos obsediados. Então, o codificador, né, colocou nos 4 últimos capítulos do Evangelho essas instruções, porque com certeza são importantes para todos nós, né? Nós já oramos hoje quando levantamos, quando fizemos, botamos o pezinho no chão, agradecemos a noite de sono reconfortante que repôs as nossas energias, agradecemos o dia de hoje. Todo mundo fez isso aí. Qual que é a primeira coisa que nós fazemos ao levantar? Hoje em dia, a gente olha o WhatsApp, né? Pega o celular e vê se tem alguma mensagem. São os tempos que nós estamos vivendo, né? Tempos da gente estar aprendendo a lidar com tanta informação que chega na palma da mão, né? Ficou muito mais fácil. Mas a recomendação do Evangelho é, num primeiro momento, já fazer, né, a elevação do pensamento, agradecer a Deus. Se a gente for folhear aqui o Evangelho, a gente vai, né, no capítulo 25, se eu não me engano, vai estar falando sobre esses detalhes aí. Então, nós fazemos a higiene do nosso corpo, né? Tomamos banho todos os dias, colocamos roupa limpa, bebemos água potável, escolhemos alimentos saudáveis para o nosso corpo, né? E quais são os alimentos que nós estamos escolhendo para as nossas mentes e para as nossas almas? Então, quando a gente pega o celular, né? O algoritmo hoje ele sabe dos nossos interesses, né? Então ele vai, se você vê muita, eu me interesso por costura, então vai começar a aparecer lá um monte de coisa de costura, né? Mas eu também posso me interessar por desastres, por coisas mais pesadas, né? E aí o algoritmo vai trazendo para você, né, as informações que você deseja. Eu diria que hoje o algoritmo conhece mais de nós do que aqueles que convivem conosco, né? Por conta desses nossos desejos, né? Dessas nossas escolhas. E aí a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? A gente fala daquilo que nós vivenciamos, né? Se a gente vivencia ali nas mídias sociais, né? Coisas elevadas, então a gente acaba falando sobre essas coisas elevadas que nós encontramos ali, né?
E se a gente for buscar coisas pesadas, né, o meu coração sempre vai estar onde está o meu desejo, onde está o meu tesouro, né? Aquilo que eu gosto. Então, por exemplo, eu posso estar aqui agora falando com vocês, mas preocupado com uma construção que eu estou fazendo lá na minha casa, para saber se o profissional vai aparecer lá amanhã ou não. Né? Então, quando eu vou dormir, eu vou fazer a minha prece de agradecimento do dia, mas já ponho a cabeça no travesseiro e o pensamento já vai diretamente naquilo que está, né, no nosso coração, no nosso desejo. E normalmente por coisas materiais. Né? A maioria das vezes é o carro que eu quero comprar, é a reforma que eu quero fazer na minha casa, né? Na maioria das vezes. E qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Vocês se recordam? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus emenda, né, ainda, na fala dele, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, né? E por que nós sofremos? Quem tá estudando lá o livro Consolador de sábado, né? Não, de domingo, né? De domingo, o livro Consolador. Foi feita essa pergunta para Emmanuel, né? Por que nós sofremos? Porque nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Essa foi a resposta de Emmanuel. Confiamos mais em nós mesmos, nos achamos autossuficientes, inteligentes o suficiente, né, para superar os nossos desafios e prescindimos, né, da ajuda do Pai. Então, a gente ora quando a coisa está difícil, né? Quando a coisa aperta, aí a gente, né, ai meu Deus. Dizem que as preces mais sinceras, mais profundas, não são aquelas que são feitas nos templos religiosos. Vocês já devem ter escutado isso, né? São nos hospitais. Quem tem um ente querido hospitalizado, buscando, né, a convalescência, buscando a recuperação do corpo físico, né? Então, nessa hora, né, nessa hora de desespero, nessa hora de dificuldade, e a gente esquece às vezes de agradecer coisas simples, né? O ar que respiramos, a roupa que vestimos, né? Alguém lavou essa roupa para mim. Não fui eu que lavei. Alguém lavou essa calça aqui para mim. Alguém confeccionou, né? Alguém está mantendo a energia na rede para que a gente pudesse estar aqui agora, né? Inclusive gravando, né? Então, nós dependemos um dos outros, né? Então tem lá, né? O capítulo Ajuda-te e o céu te ajudará. E qual que é a primeira pessoa que a gente deve se preocupar? Já quem já viajou de avião, né, quando tem as instruções antes do avião decolar, o comissário fala, né, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Coloque primeiro em você, né, para que você não desmaie, e depois ajude a pessoa que está do lado, uma criança ou alguém que está com dificuldade, né? Então, a primeira pessoa que a gente deve se preocupar, sem querer ser egoísta, é conosco, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, pensamentos positivos, né? Pensamentos de fé, de esperança, né? E a prece é um recurso terapêutico que está à disposição de todo mundo. Eu posso lançar a mão dela a qualquer hora, em qualquer lugar. E a prece também é um gesto de humildade perante a divindade. Né? Se amar a Deus sobre todas as coisas e eu tenho Ele
como Pai Criador, né? Saímos do amor de Deus, né? Os nossos espíritos, as nossas almas, o próprio reflexo do amor do Pai, né? Então a prece é um gesto de humildade e cujo objetivo é elevar as nossas almas até Deus. Porém, a gente não pode ficar só em prece também, né? A gente tem que partir para a ação. É por isso que chama oração, né? Ação. A gente ora, pede a intuição, pede os recursos, pede a calma, né? Pede a sabedoria que eu ainda não tenho e parto corajosamente, né? Me encho de coragem, me encho de vontade e parto para a ação. O trabalho e a prece são duas características da atividade divina de Jesus, que é o nosso divino mestre, né? Ele nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Em muitos trechos do Evangelho, Jesus subiu ao monte para orar, para meditar, né? Então, o exemplo do nosso mestre, né? E como devemos orar? Aqui também no capítulo, né? Um dos 4 que eu comentei aqui no início. Como é que a gente deve orar? Entra no teu quarto, lembra? Né? Em segredo e se confidencia com Jesus. Eu posso ter uma mãe confidente, minha confidente, um pai meu confidente, um amigo meu confidente, mas eu também posso ter Deus, Pai Criador, como confidente, né? Já pensaram sobre isso? Então, ter o Pai Celestial como o nosso confidente. E o que os Espíritos têm falado para nós? Que a forma não vale nada, o que vale é o pensamento. Né? Não são as palavras bonitas, né? Ou um monte de palavras. Então, quando eu vou conversar com Deus, mestre, humildemente me coloco aos seus pés, né? Estou com uma dificuldade de convivência com meu irmão. Toda vez que eu chego para conversar com ele, a gente acaba se irritando. Né? Me dá uma luz, né? Me ajuda. Estou dando um exemplo, né? Olha, estou tendo, né, que tomar uma decisão importante. Estou com dúvida, estou com dificuldade. É um bate-papo mesmo. É um bate-papo com Deus. Né? Lógico, eu posso fazer a prece do Pai Nosso, eu posso fazer a Ave Maria, eu posso fazer a oração de São Francisco para ajudar a elevar o pensamento, né? Porque quando a gente para fazer a prece, um monte de pensamento invade a nossa cabeça num primeiro momento, né? Porque você está desacelerando, você se recolheu para fazer a sua oração, mas você ainda está acelerado com as coisas do dia a dia, com as preocupações, né? Então, às vezes, uma música gostosa, como a gente coloca aqui, né? Às vezes, uma leitura vai ajudando a gente naqueles primeiros instantes a se relaxar, né? Deixar o pensamento mais tranquilo, tirar aquele monte de preocupação, porque é complicado, né? Às vezes você teve um dia difícil, discutiu com alguém e se arrependeu, né? Porque normalmente a gente se arrepende, né? Discute, fala, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, né? E aí bate aquele remorso e ainda aquela conversa ainda está na nossa cabeça e você não consegue se concentrar. E a leitura, né? A música, às vezes algum trechinho, né, de áudio ajuda a gente a se acalmar e aí então a gente faz esse bate-papo com o nosso mestre, né? E quando os discípulos, né,
que conviveram com o nosso mestre pediram para Jesus que os ensinasse a orar, né? Porque os discípulos fizeram esse pedido a Jesus. Então, o nosso mestre trouxe a famosa prece do Pai Nosso, que foi sugerida aqui no início da nossa reunião. Quando a gente invade lá o capítulo 28, depois das considerações iniciais, logo na sequência, então, tem lá uma explicação de cada trechinho do Pai Nosso, né, que a gente chama de prece, é o símbolo das preces, né, até porque ela foi ditada pelo nosso mestre, né, nosso mestre Jesus, e é o que nós vamos fazer rapidamente aqui em cada um desses trechos, né? E começa lá: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, nosso de todos nós, não é meu, do meu filho, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, é Pai de todos, nosso, de todos nós, né? Tem que cuidar de todo mundo, né? Não tem que cuidar só dos meus. Então a gente tem que ir dilatando o nosso pensamento. Padre Nostro, né? Vem vindo do italiano, né? Porque aí seria italianado, né? Padre em italiano é pai, né? Mio padre. Quando... Eu sei porque eu sou filho de italiano, né? Então eu conheço. Padre Nostro vem do italiano, né? Nós tivemos muita convivência com os italianos, né? Porque foram um dos povos que ajudaram na formação da nossa sociedade, né? Portugueses, italianos, índios, né? Os negros. A gente fez uma bela mistura que nos permite hoje conviver em paz, porque tivemos essa mistura, né? Essa miscelânea de povos que vieram aqui, e hoje a gente não tem esse separatismo, né? A gente procura, de forma geral, trazer todo mundo, né? Os japoneses, esqueci dos japoneses, vieram também, né? Trazer a contribuição deles para que a gente tivesse, então, esse espírito coletivo. A gente recebe muito bem o estrangeiro por conta disso, né? O brasileiro tem essa virtude de receber muito bem os estrangeiros, né? De ser simpático. A gente faz questão de ser simpático, né? Coisas que alguns povos não, né? Quem já viajou para o exterior sabe que não fazem muito esforço. E nós não, nós temos isso, faz parte da nossa cultura, né? E não é nem melhor e nem pior que as outras. É a nossa cultura, né? É o nosso jeito de ser. E lá no trecho está escrito: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas, né? Recentemente agora tivemos um passeiozinho lá com os astronautas em volta da Lua, né? Quem está acompanhando aí as notícias, né? Então, na volta, eles relataram, e que me chamou muita atenção foi da mulher, né? De uma das mulheres que estavam no grupo. E o que chamou mais a atenção dela não foi a Terra, o azulzinho da Terra, mas foi todo o espaço, o escuro em volta da Terra, né? E ela trouxe uma definição do que era tripulação, que já haviam perguntado para ela, né? Antes de ela embarcar, e ela fez um discurso todo científico, né? E agora, voltando, ela falou: não, nós somos uma tripulação porque um ajuda o outro. Um tem que ajudar o outro ali dentro. E que no planeta Terra deveria ser assim também. Um ajudar o outro, né? Achei muito bonita a colocação dela, que teve essa oportunidade de ver o nosso planetinha lá de longe, né? 406 mil quilômetros de distância, né? Aquele pontinho azul, e em volta todo a escuridão do universo, né? Então, quando a gente olha, né, a natureza, né, quando a gente levanta de manhã,
respira aquele ar puro, os passarinhos, a natureza, quando a gente vê toda essa beleza, né, que Deus traz para nós, a gente então acaba por se convencer, né, da bondade e do poder do nosso Mestre. Venha o teu reino, Senhor, deste aos homens leis de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Né? Invariavelmente, nós temos muito mais do que precisamos. Né? Qual que é o objetivo da encarnação? Juntar patrimônio? O que a gente tem estudado na casa espírita é o nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral, principalmente o nosso progresso moral, né? O nosso evangelho, né, é um livro de conduta moral, de como nós devemos proceder, porque a essa transformação, a forma como nós passaremos para o mundo espiritual, né, é que vai nos trazer alegria e não vai nos trazer paz. Né? Porque a verdadeira morada é na vida espiritual. Né? Ninguém quer partir logo. Né? O mundo quer ficar. A gente, né, é tão bom aqui, a terra é tão bonita, tem tantas, né, bênçãos para nós, a gente não quer, a gente quer ficar. Mesmo com as dificuldades que a gente tem, mas a gente sabe que, né, temos o nosso tempo, né, aqui. E como é que nós estaremos após a desencarnação? Exatamente como nós estamos aqui agora. Nós não vamos nos tornar anjos porque desencarnamos. Os nossos desejos, os nossos gostos, né? Os nossos pensamentos, as nossas preocupações, né, vão continuar conosco. Então, à medida em que eu vou me preparando, né? Lógico que ninguém se prepara para desencarnar, mas a nossa vida, né? O nosso cotidiano, a paz que eu levo para os outros e que acaba voltando para mim, né? É o que eu vou acabar levando. Né? Ah, eu tinha um apartamento lá no Guarujá. Não tem mais. A morte vai igualar todo mundo, né? Quem tinha muito patrimônio, quem tinha pouco patrimônio. Né? O que vai diferenciar vai ser a forma como nós vamos despertar lá do outro lado, né? Sim, também. Exatamente. A gente não sabe, né? Diz que é bom nem saber o que nós fomos, o que nós fizemos, as artes que nós fizemos lá atrás, né? Mas é só saber, né? É só saber os nossos pensamentos, as nossas más tendências, que a gente já pode desconfiar, né? O que nós andamos aprontando antes aí, né? Que é aquilo que a gente tem que trabalhar agora, mas de uma forma tranquila, né? Sem desespero, né? Buscando a oração como força. Olha, me dá força, Senhor. Eu tenho esse vício, eu tenho essa dificuldade, eu preciso vencer isso. Quando eu passo já a reconhecer em mim, né, uma dificuldade, né, uma vicissitude, um vício que eu carrego e começo a trabalhar isso, né? Como é que a gente reconhece o espírita? Pela perfeição, pelos esforços que faz para domar as más tendências, pelos esforços que a gente faz, né? Se a gente vai conseguir, na atual encarnação, sublimar isso, aí é de cada um, né, do desafio e da disciplina de cada um. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O homem a ela se submeterá à vontade de Deus quando compreender
que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. O pouco podemos, né? Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu, né? Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito, como nós já falamos aqui, né? Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispões do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. A gente tem o mau hábito de julgar, né? E se revoltar. Quando eu julgo e quando eu me revolto, estou me revoltando contra Deus. Se Deus é infinitamente bom e justo e não cai uma folha de uma árvore sem que exista a permissão do Pai, então toda vez que eu julgo, não, mas como é que pode acontecer isso, né? Como é que Deus deixa acontecer isso? Como é que Deus permite que isso aconteça? Então, quando eu me revolto, ou quando eu julgo, principalmente quando eu julgo o meu semelhante, né? Às vezes a gente não sabe o que vai no íntimo da pessoa, a gente não sabe as aflições. Então, a indicação é tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado às vezes com as brincadeiras, né? Às vezes você vai fazer uma brincadeira para querer ser simpático e às vezes você vai ofender, né? Então, portadores do evangelho que nós já somos, e aqui a maioria está com a cabecinha branca igual a minha, né? Nós não podemos mais nos dar ao luxo de chegar perante o nosso irmão e não ter o respeito, né, por aquela alma, mesmo aquela alma transviada, aquela alma que cometeu um delito, né? Quem são os criminosos? Somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos, porque nós podemos pecar em ações, mas também podemos pecar em pensamento. O pensamento tem poder, né? Quando eu estou no recesso do meu lar, emitindo pensamentos ruins para o meu semelhante, tenham a certeza que ele está sentindo o que você está emanando. E ao contrário também é verdadeiro, quando você está, né, emitindo bons pensamentos, vamos olhar o meio copo cheio, né? Quando eu estou emitindo bons pensamentos, não tenham dúvida, ele está recebendo aí mais uma vez o poder da prece, né? Nós estamos o tempo todo emitindo pensamentos, recebendo pensamentos de encarnado, recebendo pensamentos de desencarnados, emitindo pensamentos para encarnados e lembrando dos desencarnados que partiram. E às vezes eles estão lembrando da gente, né? Às vezes a gente lembra do desencarnado e a gente chora. Você sabe por que a gente chora? Eu já fiz essa pergunta uma vez, lá em Santa Adélia, no centro espírita. Meu avô foi fundador lá, avô materno. Você sabe por que a gente chora? Porque eles choram também, porque eles estão chorando. Você está sentindo aquela vibração, né? Aquela emoção, né? Porque do outro lado também o ente querido está emocionado e às vezes também chorando. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia. Perdão, né? Às vezes é por merecimento,
mas na maioria das vezes é por misericórdia, né? Sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. A questão do perdão, né? A questão do perdão vai ser sempre lembrada. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? Aquela pessoa difícil, aquele cunhado que está sempre te perturbando, vai lá, pede perdão para ele, abraça ele. Ah, mas ele não quer conversar comigo. Aí é problema dele. Porque, na verdade, o que a gente faz com as pessoas de convivência difícil? A gente se afasta, a gente desiste delas. Quando, na verdade, entendendo as lições do Mestre, entendendo as lições do Evangelho, eu deveria me aproximar, né? Deveria abrir, dar o primeiro passo, ir ao encontro, né? Reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Porque pode ter certeza que da mesma forma você emana pensamentos não muito cristão para essa pessoa de convivência difícil, igualmente estarás recebendo dele os mesmos pensamentos, né? E quanto mais bons pensamentos existirem em nossa direção, mais fácil se torna as nossas vidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? A maldade chega para nós por afinidade, por sintonia de pensamento. Não são os espíritos que vêm, somos nós que atraímos. Se eu melhoro os meus pensamentos, né? Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Né? A gente conhece essa frase de uma forma diferente. Né? Diga-me o que pensas, e eu te direi com quem andas. Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigir de todas as imperfeições, a fim de obstarmos os espíritos maus o acesso à nossa alma. E por fim, né, que assim seja. Praze-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, e em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que tu sabes o que nos convém. Deus sabe o que nos convém. Né? E para a gente finalizar, como eu gosto muito do livro Boa Nova, né? Me parece que vocês já estudaram o livro Boa Nova, acho que foi aqui, né? Então eu estou confundindo com algum outro centro. Desculpe se essa informação não é correta. Mas lá no livro Boa Nova tem um capítulo intitulado A Oração do Horto. Eu vou ler aqui agora para vocês um trechinho, um pedaço, para a gente finalizar. Depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei a sua magnanimidade e sabedoria, e termino agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse.
e fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus, e tu mos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo aquilo que lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos seus desígnios insondáveis. Mas peço-te, particularmente, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que se obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Deixei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que, nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela causa. Compreendendo que estão neste mundo, sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a sua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-nos a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo teus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu nome, a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado, estejam neles e eu neles esteja. Foi essa oração, então, Jesus pedindo pelos discípulos que ali ficariam e teriam que testemunhar com o sacrifício do Evangelho. E a gente sabe o sacrifício que foi, né? Muitos deles, ou quase todos, se eu não me engano, só um morreu de velhice, foi João, né? Todos os outros foram sacrificados, né? E aí a gente já conhece a história, né? Quando Jesus termina, ele vai ao Monte das Oliveiras, ele convida Simão Pedro, João e Tiago para ir com ele lá no monte fazer uma oração, porque naquele momento ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? Então ele vai ali ao Monte das Oliveiras para orar e ele pede a companhia dos três. E vocês lembram da história, né? Que os três dormem, né? Então ele 2, 3 vezes vai ali, mas vocês não conseguem orar comigo, eu estou precisando, né? Ele estava apreensivo, né? Já prevendo, né? O martírio na cruz, né? Todo aquele sacrifício. E na sua humildade, né? Ele não se revoltou, ele aceitou os desígnios do Pai para que a lição pudesse chegar para nós nos dias de hoje. Mas João, né?
que estava ali entre os três e acabou adormecendo, ele sempre ficou com aquela culpa, né? Poxa, justo no momento em que o meu mestre, que eu amava tanto, precisava tanto do meu esforço para que eu pudesse ficar em oração, mas por que eu, né? Por que eu adormeci, né? E o final desse capítulo é justamente a lição que esse capítulo nos traz, né? E eu vou encerrar a nossa reunião desta noite com esse último parágrafo aqui, né? Que é justamente a dúvida de João de ter adormecido, né? E não ter acompanhado Jesus nas orações quando ele mais precisou. Algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância na véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras de sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao Calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados no mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entreguem ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. A gente sempre espera, né, a aprovação dos nossos entes queridos para as nossas escolhas, né? Principalmente no que diz respeito à espiritualidade, né? Aquilo que nós abraçamos como lições para as nossas vidas, né? Para nos estar relembrando. E muitas vezes isso não acontece, né? Então, como diz o texto aqui, esse desenvolvimento, né? É um trabalho, é uma obra entre nós e a inteligência e sabedoria do nosso Pai. Né? Mesmo solitário, né? Mesmo solitário, cada um de nós pode buscar através dessa confidência com o Pai, né? Nos nossos momentos de oração, aquilo que precisamos, né? Para nos mantermos de pé, de cabeça erguida e enfrentar os desafios das nossas vidas. Obrigado pela atenção.